Gente boa, vamos lá. Êxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Êxodo capítulo 7, versos 8 a 13, eu estou lendo na NVT. Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, facinho de achar. Vai lá para o capítulo 7 e para ali no versículo 8. Sendo projetado aí, se você é antigão, trouxe sua Bíblia. Se você é moderninho, está com seu smartphone. E se você é que nem eu, que não enxerga, você usa o telão. Tá bom? Êxodo 7, versos 8 a 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do Faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O Faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. Não sei se você está acostumado com o Velho Testamento, se você está fazendo um programa de leitura anual. Se fez, deve ter passado por aqui já, estamos na metade do ano, né? Você se perdeu pelo caminho, está atrasadinho, também vale a pena, continua. Mas essa é a segunda reunião de Moisés com o Faraó. E o Moisés está fazendo um pedido assim, um pouco inusitado, né? Um pouco polêmico, né? Ele está pedindo uma folga para o pessoal participar de um retiro espiritual, né? 3 dias, finalzinho de semana. Só que na primeira vez que ele foi lá, a primeira audiência, gente, entre aspas, tá? Foi um fiasco. A coisa não andou. Não chegaram num acordo. E além disso, as coisas pioraram para o povo. Vocês sabem o que aconteceu, né? O Faraó falou: esses caras estão ociosos demais, né? Tem que falar de retiro espiritual, de folga de final de semana. Os caras esqueceram que são escravos, né? Vai ficar a economia do meu país aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos piorar as coisas? Tira a palha, faz agora eles trabalharem o dobro aí, produziu mesmo. Qualquer semelhança com o seu trabalho não é mera coincidência, né? Cada vez menos recurso e mais exigência. E o Moisés, com esse resultado, ele ficou no mínimo confuso, né? No mínimo confuso, porque ele fez tudo certo. Ele rezou a cartilha, ele fez o que Deus mandou, estava tudo dentro do script. E apesar de ele fazer tudo certo, deu tudo muito errado, muito errado. Aí o que vem na cabeça dele? Aquela tela azul, a cara de interrogação. Como assim, né? Ele saiu do Hosana por crucifica com o povo. Porque o povo, na hora que ele chegou, né? Tudo bem, ele não era um herói Marvel, ele não era um cara assim, que estava no imaginário de um libertador, né? Você imagina, você ora para Deus enviar um libertador, chega um velhinho de 80 anos, se apoiando num porrete. Não é muito bem o que você espera. Mas o Moisés fez uns sinais lá para o povo, os caras falaram: rapaz, ele é quase o mago Gandalf, né? Tamo junto, vamos lá, vai arrebentar a boca do balão. Só que aí a primeira audiência que o Moisés tem, acontece isso, então o povo agora quer crucificar ele mesmo. E ele foi dar fé em Deus para o ressentimento com Deus. Porque vocês sabem, quando Deus foi chamar ele não queria ir, ele relutou bastante. Falou: tá bom, Deus, eu topo, né? O senhor acabou com as minhas desculpas, me trucou ao máximo aí, eu vou. Mas a hora que ele chega e faz o que Deus mandou e dá esse resultado, ele não ficou muito legal com Deus também, não. Só que o coração dele foi pacificado, porque ele vai ter uma longa conversa com o Senhor, e o Senhor vai falar: olha, eu vou agora dar um spoiler para você de como as coisas vão se desenrolar daqui em diante, com relação a todo esse processo de libertação, essas conversas que você vai ter com o Faraó. Então ele se sentiu muito encorajado. Se você ler os versículos iniciais desse capítulo aqui, foi instruído por Deus. Deus não só encorajou ele igual técnico de vestiário: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, Deus deu instruções para ele sobre o que ele tinha que fazer, né? Passo a passo. Então, encorajado e instruído por Deus, esse velho pastor marca uma nova audiência com o Big Boss. Vamos nós de novo, né? Marca de novo, vê a agenda do cara quando é que tá ali, fala com a secretária dele, vamos resolver isso aí. Tudo que ele e o irmão dele sabem é que uma batalha vai começar. E eles não fazem a mínima ideia de como vai ser essa batalha, quanto tempo vai durar e que vai envolver. Sabe que está começando uma guerra. Isso aqui é o prólogo da guerra que a gente acabou de ler. A única coisa que eles sabem é que não seria fácil e nem rápido.
mas eles têm um resultado garantido. Então isso dá coragem para eles. Agora, você consegue imaginar o que a gente tem aqui, nessa reunião? Você tem dois velhinhos, porque se você ler o versículo anterior, o escritor, o próprio Moisés, faz questão de colocar a idade dos dois. O irmão tem 83 e ele 80. Você tem dois velhinhos apoiados num porrete. Um escravo, que é o Arão, e um outro um renegado. Vocês sabem que ele era o cara mais procurado lá do Egito. É que prescreveu o crime dele, por isso que ele voltou. Vocês se lembram que ele matou um cara, né? Ele matou um cara. E esses dois velhinhos, um escravo e um renegado, com dois porretes só, estão indo bater de frente com o cara mais poderoso do mundo, fazendo uma exigência que ameaçava todo o sistema econômico do império. Como é que você vai deixar 3 dias sem ninguém trabalhar aqui? Sem produzir nada? A economia do Egito era da base da escravatura. Mas é exatamente isso que acontece, essa loucura aqui. O que a gente tem aqui é uma prévia do que vai desenrolar depois. Lembra lá das 10 pragas? Então, gente, não é um conflito entre o Moisés e o faraó. E nem entre oprimidos e opressores, tá? Isso aqui é uma nova expressão de um conflito muito antigo que Deus já previu lá em Gênesis 3. A semente da mulher vai estar em constante conflito com a semente da serpente. Isso aqui é uma batalha entre Deus e os deuses. Essa é a batalha que a gente tem aqui. Um a um, Deus vai começar a derrubar tudo aquilo em que os egípcios confiam. Um pouquinho de história, uma bíblia de estudo com nota de rodapé, você vai ter um esclarecimento que eu estou querendo dizer. Cada praga bateu de frente com um Deus que os egípcios adoravam. Aquilo que eles se apoiavam e confiavam. Então você imagina o que Deus está fazendo, um efeito dominó. Um a um, Deus está derrubando essas coisas que eles se apoiam e confiam. E aqui ele está respondendo a uma pergunta sarcástica que o faraó fez na primeira reunião. Já de cara que o Moisés chega fazendo o pedido, o faraó fala o quê? Quem é esse Deus para que eu me renda a ele, obedeça a ele, eu atenda esse pedido? Agora Deus vai mostrar. Você quer saber quem sou eu? Prazer, eu vou mostrar para você quem sou eu. Comprou uma briga muito ruim. Só mais uma coisa, né? A gente está diante daqueles momentos da Bíblia raros. Sim, são momentos em que o sobrenatural irrompe sobre a realidade que a gente conhece. Se você antigão leu a Bíblia, você vai lembrar que no tempo de Elias e de Eliseu choveu um milagre, certo? No tempo de Jesus também, que o extraordinário virou comum, e no tempo dos apóstolos. São momentos raros, cara, que o céu abre e Deus vem com artilharia pesada. Por quê? Quando isso acontece, esses momentos, essa janela se abre, é um sinal de que a oposição do mal está bem ferrenha. Que o mal está batendo de frente, está resistindo. E aí Deus vai pegar calibre grosso do céu e falar assim, então vamos para a guerra. Vamos partir para a guerra, vamos acabar com isso. E Deus então, voltando, está enviando 2 improváveis, 2 velhinhos com um porrete na mão, ao coração do poder político e religioso da época. Está mandando eles lá, ó. Deus não está evitando o confronto ou esperando o confronto, Deus está provocando o confronto. E observe o que rola nessa reunião e como que ela serve de um microcosmo da batalha contra os poderes que até hoje mantém as pessoas cativas. Porque tudo isso que está rolando para libertar pessoas. Isso aqui é um microcosmo da batalha contra os poderes que mantêm cativas as pessoas. Então eu queria que você prestasse atenção. A gente vai ver aqui uma exigência, uma emulação e um endurecimento. Presta atenção nesse primeiro movimento da primeira cena, a exigência. O que o faraó faz? Ele pede um sinal. E não tem problema nenhum com isso. Olha, é o cara mais poderoso do mundo, certo? Como é que ele vai liberar assim o povo só com o papinho do Moisés? Eu falei, não, eu preciso saber se essa mensagem que esse cara traz é divina mesmo. Né? Que prova você tem? Então o Gideão pediu sinal, Tomé pediu. Sinais sempre foram um meio de validar a mensagem divina. Você pega lá o livro de Atos, é muito claro isso. Sempre está mencionando que a mensagem era confirmada por meio dos milagres, certo? O problema é que o faraó não está querendo sanar uma dúvida. Se a mensagem é divina ou não. Ele está querendo desacreditar Moisés. Porque você olha para os caras, você não bota fé. Você quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com essa reunião já. Vou pedir para ele fazer um sinal, ele não vai ser capaz. A gente já encerra o assunto, já bota em arquivo esse cara que vai procurar ou plantar batatas, né? Só que essa exigência não pegou Moisés de surpresa, porque Deus já havia dado spoiler. Então Moisés sabia o que fazer. Na verdade, era algo até bem fácil. O que precisava fazer? O Arão tinha que chegar lá e lançar a vara no chão e deixar o resto com Deus.
Só isso, ó. O papel seu, a função sua acaba aqui, ó. Joga a vara e deixa o resto comigo. Aliás, para Moisés isso não era novidade. E lembra que ele está lá no deserto? E Deus vai chamar ele. Deus vai dar esse sinal também. E aí o Arão faz aquilo. Do nada, aquela vara se transforma numa cobra. Cara, eu parei para pensar essa semana, isso aqui é muito sinistro. Isso aqui nem o Stephen King pensaria num negócio desse. Cara, isso aqui é cabuloso demais. Você imaginou, cara, que um pedaço de pau vai se transformar numa serpente? Isso aqui não é truque do Mr. M, cara. Essas coisas não acontecem todos os dias, não. Mas por que esse sinal? O faraó não exigia um sinal assim. Ele falou, olha, me dá um sinal, me dá uma evidência, uma prova, faz alguma coisa aí, um milagre para eu acreditar. Então um pouquinho de história ajuda. Eu não sei se você sabia, os egípcios tinham pavor de cobras. Morriam de medo. Esse medo foi usado pelo faraó a fim de manter o domínio dele. O que ele usava no diadema dele, na coroa dele? Vocês já assistiram algum filme? De uma serpente. É por isso que ele usava isso. O faraó está fazendo exatamente o que o diabo faz com as pessoas. Ele usa o medo para obter poder. Ele usa o medo para obter poder. Então aquela crista de serpente na coroa simbolizava todo o poder com que os deuses tinham dotado o faraó. Tipo assim, esse é o nosso homem, esse é o nosso cara. A serpente era o maior símbolo da autoridade dele. E com esse sinal, Deus está atacando diretamente a soberania dele. Deus está provocando. Moisés está dando golpe baixo. Se o cara pede um milagre, vem uma dessa. Aí você vai para a emulação. Sabe o que é emulação, né? Imitar. Moisés, aliás, arriscou bastante aqui, porque ele poderia ir para o paredão, ele e o irmão dele, e ter acabado a conversa ali mesmo. Ou o faraó poderia ter ficado com medo. Rapaz, o que esse cara faz? Eu achei que esse velhinho não estava com nada. Só que não. O faraó partiu para o quê? Contra-ataque. Ah, você quer brincar de vara se transformar em serpente? Ah, mano, isso aqui a gente já faz isso aqui. Isso é tudo que você consegue fazer? Aí ele vai chamar a tropa de elite dele, o departamento de magia negra é acionado, os caras chegam e os sacerdotes egípcios então conseguem reproduzir aquele sinal. Isso é mais sinistro ainda. Deus fazer, ok. Ele fez do nada, ele fez o mundo. Mas Satanás fazer um negócio desse? Aí tem uns comentaristas que são mais do ocidente, mais racionais. Eles vão falar, não, isso aqui é truque de mágica. Não é truque de mágica, cara. Não é truque de mágica. Aí eu fico imaginando a cara de espanto de Moisés e Arão, porque isso não estava nisso, Deus não revelou isso. Você já foi fazer um negócio para Deus, assim, você está certinho que Deus falou isso vai acontecer assim. Você chega lá, parece que a coisa desandou. O Moisés e Arão, acho que um olhou para a cara do outro e falou, e cara, e agora? Eu só sei até a parte que joga a vara no chão. Falou alguma coisa, Moisés, vai orando aí, vai orando, vai. E o sorrisinho sarcástico do faraó, né? Porque ele falou, agora eu quero ver. O que vai acontecer, cara? Parece que aqui tem um empate entre a luz e as trevas. Cara, você fez, a gente faz, tá igual. Só que do nada, as cobras vão sendo engolidas pela cobra de Arão. Até que só a cobra de Arão permanece de novo naquela sala. Como diria a Radaz, chega com o microfone, ó. Puf. Aquele ato, mais uma vez, desafia o poder do faraó. O faraó, você quis revidar, cara. Truco 6. Engolir era um sinal de conquista e vitória. E essa cena era uma previsão do que ia rolar quando ele vai ser engolido pelo Mar Vermelho. Era uma encenação, uma prévia. Cara, sinistro, hein? Sinistro. E aí tem um endurecimento. Porque o que você esperaria que o faraó e os sacerdotes e o pessoal da magia negra fizessem depois do que eles testemunharam? O que você esperaria que eles fizessem? Cara, que se dobrassem diante de Deus, que se arrependessem, que louvassem o Senhor, ou pelo menos mandassem embora Moisés, sei lá. O cara endureceu o coração dele. Ele resistiu. Ele podia falar, rapaz, esse Deus é mais poderoso que os nossos deuses aqui. Podia remarcar a reunião, não sei. Eu sei que ele endureceu o coração dele. A coisa mais espantosa. Ele não dá o braço a torcer. Ele resolve testar o sistema. E mal sabe ele que medir forças com o Todo-Poderoso não vai dar bom para ele. Não é um bom negócio. Ele entra numa briga que vai lhe custar não apenas a popularidade dele, porque a economia do reino vai a zero. Cada praga vai acabar com alguma coisa. Com plantação, com o Rio Nilo, mortandade de peixe, pior que a Piracema aqui. É um lance maluco.
Mas não é só a popularidade dele que vai ficar menor que o índice de erro. A vida do filho dele vai embora. A vida do filho dele. Ele foi até o fim para ver onde Deus ia. Não dá para medir força. Mas você vai falar, rapaz, eu sou antigão de igreja, é Deus que endureceu o coração dele. Não é? É que você falou, quero ouvir ele explicar essa. Como é que se Deus fez isso, endureceu o coração, como é que ele pode ser responsável? Fale para mim. Se Deus está endurecendo o coração dele, não está deixando ele acreditar, se render. E você vai lendo o Êxodo, uma hora diz que o faraó endureceu, outra hora diz que foi Deus, e afinal, quem que endureceu o que aí? Quem está fazendo o quê? Quem que é o autor afinal? Será que nossa liberdade é uma farsa? Porque não parece justo. Gente, eu sei da polêmica que envolve esse fato, eu não vou querer explicar isso numa reunião, uma pregação num culto público. Basta dizer que Deus não fez nada com aquele coração que ele não tenha encontrado ali, viu? Deus não fez nada com o coração do faraó que ele já não tenha achado ali. E que a ação de Deus foi pontual e temporária, para um fim, para um propósito. E para aquele momento. Deus está usando aquele coração peludo do cara para os seus bons propósitos. Para a glória dele e bênção do povo dele. Mas não que ele tenha deixado o faraó sem oportunidade de mudança. Deus é soberano até sobre os corações humanos. Não brinque com a soberania de Deus. Mas isso não significa que ele seja arbitrário. Pode até ser um paradoxo para você. A conta pode não fechar. Ele pode mudar nossos corações para o bem. Vou trocar o coração de pedra de vocês por um coração de carne. Aí a gente gosta, né? Ou por mal. Vou endurecer o coração de vocês. Dependendo do que ele vai achar em nós. Então você teve uma exigência, foi atendida. Você teve uma emulação. A fé foi imitada, o milagre foi imitado. Deus supera. E você espera uma rendição, que você tem é uma resistência. Essa é a nossa história. A gente está exatamente nos dias de hoje no lugar de Moisés. Quando eu li esse texto, eu fui parar, entre aspas, por acidente, procurando uma outra coisa. Quando eu li, falei, rapaz, que história é essa? Porque o presente, aquilo que a gente está vivendo hoje, sempre encontra uma maneira de rimar com o passado, com aquilo que aconteceu. A gente também vive numa cultura que desacredita da nossa mensagem, do nosso evangelho. Que também pede provas, evidências. O cara passou a vida inteira escutando a tia da salinha que Deus criou o mundo. Ele ouve uma vez o professor, cheio de diplomas da faculdade, falar que foi uma explosão, um Big Bang, etc. Ele vai acreditar no professor dele. Porque afinal, a tia da salinha não tem diploma, não tem formação. Nós vivemos numa cultura que desacredita, assim como o faraó está desacreditando, me dê um sinal. Numa cultura que desafia o evangelho. Ah, vocês oferecem paz? Nós também oferecemos paz. Ah, vocês oferecem libertação de vícios? Nós também temos terapia. Já vou entrar em detalhes sobre isso aí. E que despreza a nossa fé. Que apesar de tudo que a gente pode fazer, de todas as provas que a gente pode dar, eles ainda mantêm-se desprezando a nossa fé. Acontece, gente, que nós temos que avançar nessa batalha contra os poderes espirituais. Não é guerra cultural, é guerra espiritual. Desses poderes que escravizam as pessoas. É a pergunta que fica, como? Uma cultura que desacredita da minha mensagem, que desafia a minha mensagem, que despreza a minha fé. A gente tem também que dizer aos poderosos a verdade. Nós buscamos ficar aqui numa bolha, ficar aqui entre quatro paredes, porque a Bíblia nos dá uma armadura. E a armadura pressupõe que você tem que estar na linha de frente. E uma armadura que não tem peça nenhuma protegendo suas costas. Ou seja, se você avança, você tem sucesso. Se você correr, você se lascou. Nós temos também que dizer a verdade aos poderosos. E às vezes Deus, pela sua providência, nos coloca diante de gente grande, para a gente falar a verdade. E confesso para vocês, nós humanos trememos nessa hora. Nós também temos que desmascarar as crenças e ideologias que rivalizam com o evangelho. Essas varas que também se transformam em serpentes. Como é que a gente vai fazer isso? Porque eles estão fazendo o mesmo que a gente faz. Em alguns casos até melhor. E a gente não pode se deixar confundir com os resultados imediatos da nossa fidelidade, porque as pessoas podem rejeitar no final, apesar de tudo que você fez. Então, numa cultura que exige provas à nossa fé, que coloca o evangelho do Senhor Jesus como mais uma opção, é só mais uma cobra entre as outras,
e faz tanta oposição a nós, o que a gente pode fazer? Com tanta desconfiança, oposição e indiferença, como a gente vai resistir? Você acha que a gente vai fazer atos proféticos e vai resolver? Você acha que a gente tem que partir para a ofensiva na guerra cultural? Que nós temos que eleger um presidente evangélico? Você está achando que é isso? Como a gente se posiciona espiritualmente contra o mundo pelo bem do mundo? Como diria o Santo Agostinho. Temos que ser contra o mundo pelo bem do mundo. Primeira coisa, nós precisamos demonstrar a capacidade do Evangelho para as pessoas. Precisamos demonstrar a capacidade do Evangelho para as pessoas. O Farol queria provas. E a gente também tem que oferecer sinais de que a nossa mensagem é verdadeira. A nossa fé tem evidências. Nós temos o testemunho da história. Cara, pega quanta gente que tentou desbaratar a Bíblia, desacreditar a Bíblia. Cara, esse povo não existiu, isso aqui não existiu. Aí a arqueologia vai e começa a mostrar que o que a Bíblia dizia sempre foi verdade. Temos o testemunho da história. Temos o testemunho da ciência, da boa ciência, da verdadeira ciência. Nós temos o testemunho das Escrituras, um livro preservado por tantos anos. E um livro que tem coerência, porque são 40 autores, 1.500 anos para ele ficar pronto. E apesar de todas as perseguições e hostilidades, esse livro continua sendo mais vendido e está aí até hoje. Temos essas evidências. Mas mais do que isso, nós precisamos dar sinais e provas. E esses sinais e provas que o mundo precisa ver são vidas transformadas. Vidas que andam em santidade, vidas que andam debaixo da graça do Senhor. Vidas que têm alegria no sofrimento, porque é isso que dá um nó na cabeça do mundo. Foi isso que converteu milhões de pessoas no Império Romano, quando os cristãos eram lançados na arena. Como é que eles podiam louvar o Senhor? Eles estão condenados à morte. O mundo precisa ver fidelidade dos filhos de Deus no caos, quando tudo está dando errado, e nem sua oração está sendo ouvida, e você continua pegando a sua biblinha e vindo para a casa de Deus. Esses são sinais que o mundo precisa ver. Nossa mensagem, nossa fé precisa ser visível. Não pode ser um negócio só de boca. Nossa mensagem tem que ser coerente. Aquilo que eu prego, que eu anuncio, é aquilo que eu vivo. Nossa mensagem tem que ser frutífera. Ela tem que produzir resultados. As pessoas precisam ver. Então, quando o mundo pedir provas, como o Farol pediu, nossas vidas têm que ser a resposta. Precisamos demonstrar a capacidade do Evangelho. Segundo lugar, nós precisamos destacar a superioridade do Evangelho. Gente, vamos lá para aquela cena de novo, das cobras lá, dos magos se transformando em, das varas se transformando em serpente. Funcionalmente não tinha diferença entre aquilo que Moisés fez e o que os magos fizeram. Aparentemente não tinha diferença nenhuma. Conseguiram o mesmo resultado. Hoje não é diferente. O que o Evangelho promete pode ser oferecido, parece ser oferecido pelas outras religiões, pelas outras filosofias, pelas psicologias. Controle emocional você quer? A yoga garante com você sabendo respirar um pouquinho. Você está lidando com culpa? Vem fazer terapia. Vamos espantar esses fantasmas. Você está querendo aprender a lidar com as coisas que você não controla, você tem ansiedade? O estoicismo está na moda. Compra um livro. Caridade? Os católicos e os espíritas estão anos-luz à nossa frente. O espírito de Janes e Jambres, que você sabe o nome dos magos, né? Paulo vai dar esse nome para eles, lá em 2 Timóteo. O espírito de Janes e Jambres continua se opondo ao Evangelho com aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Aparentemente as coisas funcionam, dão resultado. O mundo tenta tornar o Evangelho do nosso Senhor Jesus apenas mais uma opção no menu. E diante de tanta concorrência, como que a gente pode demonstrar que o Evangelho é superior? Diante de tanta confusão, como que você pode discernir o que é dedo de Deus, o que é chifre do diabo? O que é um milagre do Senhor, o que não é um milagre do Senhor? Gente, o Evangelho não é uma alternativa, o Evangelho é o ultimato de Deus para nós. Arrependei-vos. Ele não é só um conjunto de crenças, mas uma fonte de poder espiritual capaz de transformar pessoas e comunidades inteiras. Se você assistiu o documentário Transformações, o pastor Daniel vai lembrar que o Gal Biati passou para nós.
É de arrepiar, irmãos, o que Deus fez por comunidades e países inteiros, pelo poder da mensagem dele. O evangelho é superior pela origem, porque ele não é uma ideia humana, uma invenção humana. Ele veio do céu, ele é uma revelação. O evangelho é superior pelos resultados que ele mostra, pelas respostas que ele oferece, pela explicação do mundo, de por que as coisas estão assim, pela esperança que ele dá. O que diferencia a fé cristã das outras coisas? Ela não apenas acalma os nervos, ela traz paz para o coração, ela oferece uma esperança real que você pode se apegar. E porque ela trata da raiz de todos os nossos problemas, o pecado. Ela não vai tratar na superfície, não vai fazer paliativo, não vai colocar um band-aid. Ela vai curar o nosso principal problema, que é o nosso pecado. O evangelho é superior. Você precisa demonstrar que o seu evangelho, a mensagem que você carrega, é muito maior e melhor daquilo que as coisas têm oferecido. Não menosprezando nada, nem filosofia, nem psicologia, porque eu amo e leio. Mas o evangelho está muito acima disso. Muito acima disso. E em terceiro lugar, para terminar, nós precisamos descansar na veracidade do evangelho. Qual foi o resultado? Pessoal se entregando para Deus, só o Senhor é Deus, louvando, soltando o rojão? Não. Apesar de tudo que o faraó teve, ele testemunhou, ele continuou resistindo, ele endureceu o coração. Mas observe como o verso 13 termina: conforme o Senhor havia dito. E essa versão aqui é melhor ainda, a NVT. Exatamente como o Senhor tinha dito. Deus continua soberano, apesar dos resultados. A veracidade da sua palavra se comprova não por causa da aceitação, porque a verdade de Deus não depende da popularidade para continuar sendo verdade. A veracidade está no cumprimento do que Deus diz. Deus fala e acontece. A gente não pode se deixar confundir pelos resultados que acontecem de imediato. A vontade de Deus está se cumprindo, quer as coisas estejam correndo bem ou não, conforme a gente espera ou não. A oposição não é um sinal de que a nossa mensagem não funciona, mas de que ela se cumpre, apesar dos poderes resistirem a ela. A palavra do Senhor vai se cumprir, ela não volta vazia. Essas coisas que a gente precisa no mundo de hoje. Gente, a palavra do Senhor prevalecerá contra os poderes que escravizam a humanidade. Ela vencerá no final. Ela vai engolir, ela vai tragar. Sejam políticos, religiosos ou espirituais. Nós não precisamos temer os questionamentos das pessoas. Eu sei que a gente fica meio perdidinho numa faculdade, numa universidade, porque as perguntas todas mirabolantes, tentando nos questionar, nos emparedar, mas você não precisa temer os questionamentos. Você não precisa se confundir com as imitações que as filosofias e religiões fazem do evangelho. E você não precisa se abater com a rejeição das pessoas. O diabo pode usar o poder para intimidar, pode usar a imitação para enganar e o orgulho para resistir, mas a palavra do Senhor vai prevalecer contra todas essas coisas. Porque a palavra dele é confiável, tem evidências, tem provas. Sua palavra é superior, sua palavra é fiel, porque ela se cumpre. E o Satanás é um plagiador, um imitador. Seus milagres, por que os magos faziam milagres aqui? Para enganar e manter o povo escravo. Se o preço pela sua alma é curar o seu câncer, ele vai curar o seu câncer, desde que você continue caminhando pelo inferno. Esses são os milagres que ele faz, para enganar, para distrair, para minar a verdade, mas para manter as pessoas cativas à escuridão. O diabo pode nos desafiar, o diabo pode imitar o que a gente faz, o diabo pode resistir, mas ele não pode triunfar, porque ele tem limites. Chegou uma hora que os magos, vocês vão ver lá no negócio das rãs, os magos chegam e falam: Faraó, isso é o dedo de Deus. Até aqui a gente conseguiu, a gente não consegue mais. Ele tem limites. O poder dele é real, mas não é absoluto. Ele pode reproduzir, mas ele não pode reverter o que Deus faz. Nenhum milagre aqui reverteu, por exemplo, a praga das rãs. Não foi capaz de reverter. Só pioraram, só aumentaram rãs ali. Ele pode resistir, mas ele não pode impedir o que Deus pretende. Porque o poder do nosso Deus é incomparável, é inconfundível e é invencível. Então confie na palavra do Senhor, porque ela vai prevalecer e vai se cumprir na sua e na minha vida. Irmãos,
o maior sinal já nos foi dado. Você sabe qual é o maior sinal que Deus nos deu? O maior sinal é a ressurreição. Mateus 12, versos 38 a 42, Jesus está discutindo com líderes religiosos que também querem sinais, mas não porque eles estão com dúvida, é porque eles querem desacreditar o Senhor. E o Senhor vai usar inclusive a ilustração do profeta Jonas e vai dizer: o maior sinal é o Jonas ter voltado daquele ventre, ilustrando a sua ressurreição depois de 3 dias. Nós temos um túmulo vazio. Não nos apresentaram um corpo ainda. Esse foi o maior sinal que Deus deu à humanidade de que a palavra dele é verdadeira e é confiável. Ele se levantou dentre os mortos, mais de 500 testemunhas oculares. E depois que ele apareceu aos apóstolos, aqueles homens que estavam acovardados, foram às ruas, pregaram o evangelho e deram suas vidas por uma mensagem. Eles não dariam a vida por uma mentira. Se você quer crer no evangelho, o maior sinal já foi dado: a ressurreição. A maior vitória é a cruz do nosso Senhor. Colossenses 2,15 vai dizer que o Senhor Jesus na cruz desbaratou, desmascarou os principados e potestades. Hebreus 2,14 e 15 diz que pela morte do Senhor, o diabo que detinha o poder da morte, que é o nosso maior medo, também perdeu a sua força. Porque Deus usa a maior arma do inimigo, a morte, contra ele mesmo. E é por isso que Paulo vai dizer: tragada foi a morte, aleluia. Engolida, olha a expressão, engolida foi a morte, aleluia. Deus usou o nosso maior medo, o medo da morte, o maior poder do diabo, e transformou isso na nossa maior vitória e conquista. Sabe como é que Deus venceu o diabo? Deus é incrível. Deus venceu o diabo na fraqueza, porque ele se fez homem. Morreu numa cruz, em fraqueza. E Deus não usou nenhum ponto fraco do inimigo para vencer ele. Deus usou a maior força que ele tinha. E Deus, na sua maior fraqueza, desbaratou ele e o derrotou de forma acachapante. Ao engolir todas as outras serpentes, Deus não estava apenas destruindo a autoridade daqueles magos, mas estava reivindicando que todo o poder pertencia a ele. Deus era senhor do Egito. Faraó, sou eu quem manda. Enquanto você se sentir escravizado por algum hábito nocivo, por algum pecado, irmão, olhe para a cruz do nosso Senhor Jesus e obtenha a cura. Números capítulo 21. Lembram da serpente de bronze? Olhai e sede salvos e sede curados. Olhe para a cruz, porque lá está a sua vitória. O maior sinal, a ressurreição, a maior vitória, a crucificação, mas o maior erro, a incredulidade. Hebreus 3, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. O problema não é falta de evidências. O problema é o coração orgulhoso. O problema não é falta de provas. O problema é que a gente ama mais as trevas do que a luz. A gente até gosta da luz, mas a gente ama mais as trevas. Então, meu amigo, você que está aqui, ouvindo mais uma vez a mensagem do Evangelho, você não precisa de mais provas e evidências. Você só precisa de um coração quebrantado. E que você seja honesto em responder. Você está lutando com dúvidas sinceras ou se escondendo por trás de argumentos racionais? Como Bertrand Russell, um famoso ateu, que escreveu inclusive um artigo, Por que eu não sou cristão? Ou como Woody Allen, né? Se Deus está aí, por que ele não se mostra? Ele não nos deu provas suficientes. Como se a culpa fosse de Deus não dar sinais. Gente, Deus não deu sinais para nós. Olhe para a natureza. Você acha que isso veio realmente de uma explosão? Você acha que isso é lógico, que veio tudo de uma explosão? E surgiu tudo isso. Os milagres, vida sendo transformada, você acha que isso é uma piada? Isso é a assinatura do nosso Deus. Então um sinal foi dado. A ressurreição. Uma batalha foi vencida, a cruz do nosso Senhor. Mas uma escolha precisa ser feita. Peça ao Senhor para que troque o seu coração duro por um coração que sinta, que creia e que se renda aos pés do Salvador, nosso Senhor, bendito Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e terminar com uma palavra de oração? Pai, obrigado, Senhor,
pela tua palavra que é confiável, pelas evidências que nós temos de que aquilo que o Senhor diz é verdade, na nossa própria vida, na nossa própria história. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é superior, que nós encontramos no Senhor Jesus e nos evangelhos. É muito maior e melhor do que a gente pode encontrar em qualquer outro lugar. Seja um prazer, seja uma cura, não tem como comparar, Senhor. Tua palavra é superior. E te agradecemos porque a tua palavra é soberana, ela se cumpre, ela é fiel. Aquilo que o Senhor diz para nós vai acontecer. Porque o Senhor não pode mentir, o Senhor não pode negar a si mesmo. Mesmo que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. Obrigado por ser esse Deus. Nos encoraja, Senhor, porque nós estamos vivendo momentos assim, em que a gente vê a nossa fé sendo desacreditada, desafiada, desprezada. Nos reveste de autoridade espiritual como o Senhor fez com Moisés. Te farei por Deus contra o faraó. Aquele homem que era tão inseguro, de repente se viu dotado de uma autoridade espiritual que era muito maior que o maior poder daquele mundo. E o Senhor tem revestido os teus servos com autoridade espiritual, com autoridade que vem do alto. O Senhor tem nos dado um nome pelo qual, não é um mantra, mas um nome pelo qual nós podemos vencer as trevas, o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a despertar para essas realidades espirituais, nos voltar para a tua palavra, entender aquilo que o Senhor confiou a nós, e que nós saiamos, avancemos na luta contra os poderes escravizadores, na luta contra esses poderes das trevas, confiando na tua palavra e amando as pessoas pelas quais nós estamos lutando, porque o que está em jogo é a vida humana, são almas humanas que precisam ser libertas da escravidão. Mas para isso nós temos que ir ao coração do poder das trevas e vencê-los na autoridade do teu nome, na autoridade da tua palavra. Ó Pai, abençoa todo o teu povo que esteja aqui. Cuida deles, supra as suas necessidades, ajuda-os com as dificuldades, Senhor. Intervém nas nossas vidas e nos ajuda a entender que nós dependemos de Ti. E que isso é maravilhoso, poder andar debaixo da Tua graça, dependendo da força que vem do céu. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.